Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui no programa Vivendo e Aprendendo novamente nessa segunda-feira. E hoje nós vamos falar novamente do Instituto Aparício Renner. E hoje eu tenho uma novidade. Essa semana eu já vou lançar o meu primeiro curso online. O que eu aplico na minha vida que dá resultado, ou seja, supere-se com mudança de hábitos. Porque para nós termos resultados na nossa vida, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Aqueles hábitos que não nos dão resultado, nós devemos pensar, isto dá resultado e isto não me dá resultado. E o que eu quero para a minha vida? Então, esse curso é o que eu comecei a aplicar e que me dá resultado extraordinário. Então, é um curso que vai ser lançado, vai ser numa plataforma digital também, quem adquiriu o curso, e vai ser um valor acessível para todos. Então, é um curso bem bem prático, com exercícios práticos. São vídeos rápidos e o que a pessoa tem que fazer. Porque de nada adianta nós aprender a fazer, saber e não aplicar. O que dá resultado na nossa vida é tu aprender e ir praticando aquilo que tu aprende. É o que eu costumo fazer. E hoje eu gostaria de falar sobre as personalidades. No mundo, tem 9 tipos de personalidades, no geral, e é um dos estudos mais antigos que se tem no mundo, que é o estudo das personalidades. Por que nós somos um tão diferente do outro? Por causa das nossas personalidades. Mas quando se coloca um grande grupo de pessoas juntos, muitas vão ter muitas características muito parecidas uma com as outras. Ou seja, nós teremos aquela personalidade, a mesma personalidade da pessoa, mas não é igual. Porque tem vários outros fatores que influenciam, nível de desenvolvimento, instintos, tudo ele vai mudando. Então, e as personalidades, todos nós, viemos nesse mundo com uma personalidade definida. Ou seja, aquela personalidade nunca vai nos abandonar. Mas nós temos todas as personalidades, em níveis mais elevados ou não. Por isso que às vezes a gente não funciona e a gente não sabe por que não está funcionando. O ideal seria ser 50%, que seria a roda, né? A gente pegaria e rodaria, porque estaria tudo equilibrado, mas a gente tem algumas personalidades muito altas e outras muito baixas. Então, é o equilíbrio
no autodesenvolvimento pessoal que faz com que a gente equilibre isso aí e a gente consegue ir se adequando quando a gente começa a estudar e a colocar em prática. Então, dessas 9 personalidades que nós temos, elas são 3 instintivas, que são da ação, do estar aqui no momento presente. Temos 3 que são emocionais, que agem com o coração, e temos 3 que são os cabeção, que são as pessoas mais mentais. Então, e cada um tem essa personalidade. Claro, temos também a questão das asas e a questão das flechas, mas isto é aula para muito tempo. Então, hoje eu só vou dar as características principais de cada uma das 9 personalidades. Alguém vai dizer, mas isso bate comigo, isso não bate. Claro, eu vou estar falando aqui nos níveis saudáveis de consciência, ou seja, aquela pessoa que não está com uma patologia, porque se ela tiver muito doente, no caso, ela vai estar com no nível mais baixo de consciência, que na verdade seria o número 9, o nível mais baixo, e o mais elevado é o nível 1. E a maioria de nós, eu me incluo, a gente está no nível 6 e no nível 5. Por que eu falo que todos, a maioria? Porque a nossa personalidade, ela nos diz que nós estamos evoluindo quando acontece qualquer coisa que me prejudique e eu não perco a minha estabilidade. Isso é estar num nível evoluído de consciência, que a maioria de nós não se encontra. Porque se alguém chega e me provoca, qual a minha reação normal? É revidar. E nós não devemos fazer isso. O que os grandes mestres faziam quando eles eram provocados? O próprio Jesus Cristo, quando chegaram a agredir no rosto dele, o que ele fez? Ele deu a outra face para que batessem também. Então, essa é uma pessoa que estava num nível elevado de consciência, ou seja, ela não aceitava a provocação por provocação. E nós, quando muitas vezes começamos a estudar o autodesenvolvimento pessoal, as pessoas, num primeiro momento, acham, eu estou no nível 2, 3. Aí é o ego falando. Na verdade, a gente está lá no nível 5, 6, de repente até no 7, que já não é um nível saudável, e está achando com o ego nosso, achando que está lá em cima, quando na verdade não está. E as personalidades, na verdade, elas são estudadas há muito tempo. Eu não vou dar o histórico todo sobre o Eneagrama, mas eles foram usados através dos vícios, ou seja, dos defeitos, não seria defeitos, na verdade seriam os pecados capitais, né? Mas com o tempo, na década de 70, foi mudado e passou a ser utilizada a numeração. Então, as personalidades hoje, elas são estudadas através do número 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. E cada um
é ligado a um pecado capital. Ou seja, o tipo 8, eu vou começar pelo tipo 8, que é são dos instintivos, que estão no aqui e, aqui e agora, ou seja, no presente. O tipo 8, ele é um tipo forte e dominador, de uma inteligência prática, agressiva e impulsiva. Ou seja, é aquela pessoa que quando provoca, ela já coloca a raiva para fora de vereda, aceita a provocação e já parte, porque a gente diz, para a briga, para o confronto. Então, elas são protetoras, quando elas protegem o grupo delas, né? São decididas, podem ser também orgulhosas e dominadoras. Contestam, discutem e intimidam as outras pessoas. E seu maior problema é a dificuldade que tem de compartilhar a intimidade. Então, uma pessoa tipo 8, ela não vai compartilhar muito a vida particular dela. Ela é uma pessoa que ela quer o controle, quer o poder, mas ela não vai dizer como é a vida dela no particular. Se tu não perguntar, e mesmo se tu perguntar, ela não vai falar muito. Qual que é a busca dela? A busca da motivação que ela tem. Ela busca o poder e ela busca o controle. Então, é uma pessoa que geralmente são os líderes, né? E são também quem ela tira para proteger, ela sempre vai estar defendendo esta pessoa. Qual o vício, a paixão dela, o vício, o maior vício que ela tem é a luxúria. Ou seja, se ela tem um carro, ela quer ter 2. Se ela tem uma casa, ela quer ter 2. Então, é uma pessoa que o destaque dela é a questão da luxúria. Por exemplo, se ela for convidar alguém para fazer um churrasco, ela tem 4 pessoas, ela vai lá e compra 4, 5, 6 quilos. Excesso, luxúria. Por quê? Pelo defeito que ela tem. E ela nem sabe por que ela está fazendo isso. Ela simplesmente faz. Não é que ela queira ser boazinha, nada. É pelo instinto dela que ela vai lá e faz. Outra coisa, se a pessoa fizerem alguma coisa para um tipo 8, ele vai querer a vingança. Ou seja, quer se vingar. E o que ele deve buscar, então? Ele deve buscar a inocência. Ou seja, ele não deve partir para isso. A ideia santa, a ideia superior, então, é ter a divina verdade. Procurar não colocar toda essa raiva para fora. Procurar agir como agiria uma criança, ou seja, ter a inocência de uma criança, que é o que falta para os tipos 8. Tipo 9. Esse é o cara da paz e do amor. Ou seja, ele é o mediador do Eneagrama. Ele é um cara descomplicado. Ele é de fácil convivência. São pessoas constantes, crédulas, receptivas, têm um bom coração e são fáceis de se contentar. Vão longe demais para agradar as outras pessoas, ou seja, estão sempre querendo agradar as demais pessoas. E também elas cedem demais nas relações, elas sempre vão cedendo para manter a paz, o amor. Ou seja, são os conselheiros que tem em cada família, tem uma pessoa que é aquela pessoa que é da paz e do amor.
você tem duas opiniões, ela sempre procura mediar essas duas situações para não entrar em conflito. Ela não quer conflito. Então, qual é a busca dela? A busca dela sempre vai ser a questão de harmonia com o ambiente. Qual que é o vício do tipo 9? É a questão da preguiça. Mas essa preguiça eu sempre pego e explico bem, porque as pessoas acham, mas é o preguiça. Não, não é questão de preguiça. A preguiça é quando esta pessoa tem que fazer alguma coisa para ela. Se ela tiver num serviço e pedir, o chefe dela pedir alguma coisa para o tipo 9, ele vai pegar e vai fazer, vai ficar 10, 12, 14 horas trabalhando. Mas, se ele precisar fazer qualquer coisa para ele, ele vai sempre protelar, vai deixar para depois. Amanhã eu faço, outra hora eu faço. Então, podemos perceber que muitas características todos nós vamos ter, e para o chefe ou para outra pessoa a gente vai e faz. E quando é para nós fazer, para nós ter resultados na nossa vida, nós não fizemos, tipo um regime, tipo uma atividade física. Eu tenho que fazer atividade física. Só que, amanhã eu faço. Então, é uma personalidade, como eu falei no início. Todos nós temos todas as personalidades. Só que uns é demais e os outros não tanto, né? Então, a ação que essa pessoa tem que fazer é fazer o que ela precisa fazer para ela também. Essa é a ação certa. E a ideia superior é o divino amor e a divina união. O tipo 1, que é o último da ação presente, é o perfeccionista. É aquela pessoa que quer fazer todas as coisas de maneira perfeita. Ou seja, é um tipo idealista. Ele segue os princípios. São pessoas éticas que possuem um claro senso do que é certo e do que é errado. São professores, geralmente. Sempre lutam para melhorar as coisas e temem errar, ou seja, têm medo de errar. São organizadas, muito organizadas. Essas pessoas chegam ao cúmulo de o roupeiro delas serem organizadas por cor das roupas. É aquela casa que tu chega e ela tem os bichinhos na geladeira, tudo devidamente por tamanho, por separado, tudo. É aquela pessoa que, se alguém chegar e mexer nas coisas dela, ela vai saber que alguém esteve ali e mexeu e vai ficar com muita raiva. Mas essa é uma pessoa que ela não é tipo como o tipo 8, que vai pegar e já vai partir para a discussão. Ela vai ficar com aquela raiva dentro dela, ela não vai pegar e expor a raiva dela. Elas também costumam ter problemas de impaciência e com essa raiva reprimida. O que eles buscam? O que um perfeccionista busca? Ele busca qualidade em tudo que ele vai fazer. Ou seja, se ele olhar e ver qualquer erro, ele vai refazer tudo novamente. Por quê? Ele quer a perfeição. Mas a perfeição é só com Deus. É só Deus que é perfeito. Nós, seres humanos, temos que fazer as coisas e não querer a perfeição. O fazer já nos ajuda
e muito. Qual que é a paixão? A paixão, o vício, é a ira. É uma pessoa que tem muita ira. Qual a crença que limita ela? É a questão dos julgamentos e do ressentimento. Qual que é a virtude que ela deve buscar? Ficar mais serena. E a questão também do perdão. Então, essas três são das partes do instintivo, são os que estão mais no aqui, no presente. Ou seja, e a raiva que eles... qual o maior defeito deles é a raiva sempre. O 8 ele coloca para fora. O 9, uma hora está para fora, outra hora está para dentro. E o 1 é a raiva reprimida, ou seja, tá com aquela raiva, tá, mas não expõe. Mas também quando pegar e falar, sai de perto, né? Agora nós vamos para os tipos emocionais, ou seja, aquelas pessoas que agem a partir da emoção, do coração, mas são pessoas que vivem no passado, ou seja, sempre estão recordando de alguma coisa do passado. Então, quais são as características do tipo 2? É um tipo compreensivo, voltado para o lado interpessoal, são pessoas generosas, empáticas, sinceras e afetuosas. Podem ser sentimentalistas e aduladoras. E eles se esforçam para agradar as outras pessoas a qualquer preço. Eles querem agradar. Mas, na verdade, se agradar a qualquer preço, na verdade, eles querem é conquistar a pessoa para que a pessoa ame eles. Ou seja, eles chegam perto, se auxiliam ali, mas é eles que querem esse grande amor. São aquelas pessoas que tu nem pediu ajuda e elas estão ali querendo te ajudar. Mas aí de ti te pegar, se for e contar um segredo teu para uma outra pessoa e não para ela. Ela vai ficar muito brava contigo e vai pegar e vai falar, esbravejar e provavelmente não será mais teu amigo. Então, quantas pessoas que a gente conhece que às vezes tu nem pediu auxílio e elas estão te oferecendo o auxílio. Mas isso é a personalidade da pessoa. Ela não faz de forma consciente, nenhum faz de forma consciente, é tudo na forma inconsciente da personalidade. A personalidade, ela nos domina. O que ele busca? Então, qual é a busca motivacional de um tipo 2, de um tipo ajudante? É um buscador de relacionamentos humanos, calorosos e de intimidade e prestação de serviços. Qual que é o vício? É o orgulho. A pessoa faz aquilo ali, mas, eu te ajudei. Tu é que precisa de ajuda. Mas ela não tem a humildade de, quando precisa de ajuda, chegar e dizer, eu estou precisando de ajuda, por favor, me ajude. Ela não tem, ela sempre vai jogar para o outro, que o outro é que precisa de ajuda e ela ou ele não precisam de ajuda. Então, é o orgulho e a soberba, né? Então, o que ele precisa buscar? Ter humildade quando precisar de ajuda, pedir ajuda para as demais pessoas. Qual que é a ideia santa ou a ideia superior? É a divina vontade e a divina liberdade. Ou seja, a pessoa tem que pegar
e, quando precisar de ajuda, ser humilde, pedir ajuda. Antes, vou voltar um pouco para o tipo 1. O tipo 1 é aquela pessoa que, se tu marcar um compromisso com ela e chegar atrasado, terminou também. Porque é uma pessoa que preza pelo compromisso. Tu marcou com ela, é naquele horário. Não é 5 minutos depois e muito menos meia hora de tempo depois. É uma pessoa que ela vai ficar explodindo de raiva se tu marcou com ela e acaba não indo no horário que foi agendado. E isso muitas pessoas, muitos de nós, também temos essa personalidade, só que ela não é a dominante, né? Quem que gosta de ficar esperando? Esse é um questionamento que eu sempre faço. Quem gosta de ficar esperando? Tu marcou o compromisso. E hoje, mais do que nunca, eu vejo que, se tu marcou, hoje tem maneiras de tu, não vou ir, mas não é. Tem pessoas que marcam o compromisso e não dão satisfação, porque que não foram. Então, e se fizer isso para um tipo 1, nossa, vai criar uma inimizade com essa pessoa para o resto da vida. E o tipo 2, então, ele é uma pessoa que está sempre disposta a querer auxiliar as outras pessoas. Ele vai sempre buscar auxiliar as demais pessoas. O tipo 3. Tipo 3 é o vencedor. É aquela pessoa que é um tipo que se adapta. Na verdade, a gente até brinca que é o camaleão do Enneagrama. Por quê? É aquela pessoa que não tem dificuldade em atuar em nenhum setor, mas o objetivo dela principal é vencer na vida. Ou seja, é aquela pessoa que ela é motivada pelo sucesso. Ou seja, ela sempre quer vencer. Para ela só existe duas coisas: ou tu tem sucesso ou tu não tem sucesso. Ou seja, ela preza pelo sucesso e ela sempre procura ser o melhor. E elas são pessoas também seguras de si, atraentes e encantadoras, ambiciosas, competentes e que querem progredir na vida. Muitas vezes se preocupam com a própria imagem e com o que os outros pensam a respeito delas. Seus problemas geralmente são a paixão excessiva pelo trabalho e pela competitividade. Ou seja, são aquelas pessoas que estão sempre trabalhando, mas não é o trabalho saudável. É o trabalho da competição. Eu sou o melhor. Não existe a questão de vamos trabalhar em equipe. Não, eu sou o melhor. Eu faço melhor. E ela gosta de aparecer, ela gosta dos holofotes. Ou seja, é uma pessoa que realmente ela trabalha demais, ela não desliga do trabalho, e a prioridade dela é vencer. Qual que é a principal virtude ou o vício emocional dela? É a vaidade e a ilusão. O que ela deve buscar? O que um tipo 3 deve buscar? Ele deve buscar a honestidade e a veracidade. O que ela já faz bem feito. Então ela deve sempre buscar que o que ela já está fazendo já está bom.
E são pessoas que quando às vezes não têm condições de comprar um carro, vão lá, compram aquele carro, ficam devendo não sei quantas parcelas. Para quê? Para mostrar para os outros que podem, quando na verdade não poderiam. Então, o tipo 3, ele gosta de aparecer. Seria o que geralmente chamamos das pessoas que são exibidas. Então, mas isso ela faz de forma inconsciente, ela não faz de forma consciente. Se ela estiver estudando, souber a personalidade dela, ela não vai fazer isso. Qual a necessidade que eu tenho de trocar o carro todo ano? Não tem essa necessidade de trocar. Mas, quando eu estou num nível mais baixo de consciência, eu sou uma personalidade tipo 3, eu vou fazer. Por quê? Eu quero aparecer, eu quero provar para as demais pessoas que eu tenho destaque. Então, eu vou fazer. Então, para o tipo 3, ele tem que parar de querer mostrar para os outros. Se não tem a necessidade de trocar o carro todo ano, por que eu preciso trocar o carro todo ano? Não há a necessidade de eu trocar o carro todo ano. O tipo 4, ele é o intenso do Eneagrama. Quais as características do tipo 4, do intenso? Ele é um tipo romântico, ele é introspectivo. São pessoas atentas a si mesmo, sensíveis, calmas e reservadas. São emocionalmente honestas e não têm medo de revelar os seus segredos, mas estão sujeitos às flutuações de humor. Uma hora está bem, outra hora já não está tão bem. Podem mostrar, elas acham que não estão sujeitas às mesmas leis que as outras pessoas. E seus problemas mais comuns são o comodismo e a autocompaixão de si mesmo. Ou seja, são pessoas que têm pena de si mesmas. Então, é as pessoas que costumamos chamar que são bipolares. Uma hora está com um bom humor, outra hora ela não está com um bom humor. Então, o tipo 4, ele é uma pessoa que quer ser diferente. Hoje, vamos dar um intervalo, se alguém pegar e quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, pelo WhatsApp, é 996-36-4834. Vamos por um intervalo comercial.
Continuando, então, no tipo 4. Qual que é a paixão e o vício emocional dele? É a inveja. Ele é um cara que ele tem a inveja como a paixão ou o vício dele. Qual que é a crença? É a melancolia. Geralmente, os tipo 4 são pessoas que têm habilidades artísticas. São as pessoas, são os grandes, são as grandes pessoas que têm a facilidade de criar. Então, uma pessoa tipo 4, ela é uma pessoa que ela tem uma capacidade tremenda da criatividade, mas ela tem essa alternância de humor. Uma hora tá bem, outra hora não tá bem. Então, o que que ela tem que buscar? Ela tem que buscar a questão de estar sempre de bom humor e que as coisas, às vezes, não dão certo, mas o que elas já fazem já é excelente. Então, a pessoa tipo 4, ela tem que parar de tentar, de ter inveja dos outros, porque ela já tem uma capacidade tremenda, mas ela fica muitas vezes focada na inveja do que a outra pessoa tem, eu não tenho. Não precisa ter isso aí. Então, aqui eu termino também a questão dos tipos emocionais que agem pelo coração. Mas isso é só um suprassumo de tudo que tem sobre personalidade. E agora eu vou começar a falar
dos mentais, que é o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7. O tipo 5, ele é... Quais que são as características principais dele? É um tipo concentrado, cerebral. São pessoas alertas, perspicazes e curiosas. Conseguem abstrair de tudo e concentrar-se no cultivo de ideias mais complexas, independentes e inovadoras, quando excessivamente dedicadas a seus pensamentos e construtos imaginários. Ou seja, podem ser pessoas distantes e irritadiças. Seus maiores problemas são o isolamento e a excentricidade, ou seja, são aquelas pessoas que prezam em ser especialista nas áreas, mas são pessoas que não têm muito convívio social, são pessoas mais ligadas a estudo. Em toda a família, toda a comunidade, a gente tem essas pessoas que são boas, sabem demais de um assunto, mas não têm muito convívio social. Elas são pessoas que elas se prendem dentro de si e ficam estudando. Tu pergunta qualquer coisa para ela, ela te dá o tratado daquilo. São pessoas que estão sempre estudando, procurando dar sempre o seu melhor. Ou seja, elas sabem realmente muito, só que elas não têm muita convivência social com todo mundo. Então, elas consideram... o que elas têm que buscar, então? Além dela ser uma buscadora de conhecimento, ela tem que procurar se integrar mais com as demais pessoas e não ficar só ligada a estudar. Por quê? Geralmente elas são especialistas naquilo que elas fazem. Elas são as pessoas que realmente sabem do que elas estão falando. Porque se elas não souberem, elas não vão falar. Elas vão pegar, vão lá, vão estudar e só depois elas vão falar sobre o assunto que foi perguntado para elas. Então, elas sempre vão ser especialistas. Qual que seria o defeito dessas pessoas? Essas pessoas são as chamadas mão de vaca, ou seja, essas pessoas elas vivem com o mínimo possível. Ou seja, elas são as pessoas mais econômicas que existem, porque elas estão sempre... elas são apegadas em viver com o mínimo. Elas já acham que já têm o suficiente. Então, elas têm esse apego de não gastar e de viver com o mínimo possível. O tipo 6. Esse é o precavido do Eneagrama. É aquela pessoa que é um tipo dedicado, que valoriza a segurança. São pessoas esforçadas, responsáveis e dignas de confiança. Podem ser defensivas, evasivas e cheias de desculpa. E muito ansiosas. Estressam-se só de reclamar do estresse. É aquela pessoa que, eu estou estressado, ela já está estressada realmente. Costumam ser muito indecisas, ou seja, não são pessoas decididas, elas são cautelosas demais e podem mostrar-se reativas, desafiadoras e rebeldes. Seus problemas mais comuns são a insegurança e a desconfiança. Ou seja, são pessoas que têm medo das coisas.
de fazer, se for fazer qualquer planejamento, o tipo 6, ele é a pessoa que vai fazer no mínimo 3 planejamentos. Ou seja, para muitas coisas, essa personalidade, quando a gente não tem ela muito destacada, ela faz falta. Para mim, pelo menos, ela fez já muita falta, porque como eu sou um tipo 8, e daí eu saio fazendo as coisas e às vezes eu não tive o planejamento necessário de fazer. Então, não existe personalidade melhor que a outra. Todas elas são necessárias. Só que o tipo 6, às vezes, ele acaba não fazendo as coisas porque é excesso de planejamento. Se ele for fazer alguma coisa, ele vai ter sempre 2 ou 3 ou mais opções. Um planejamento de umas férias, por exemplo, ele vai nos mínimos detalhes, ele não vai pegar e já sair fazendo o planejamento. Sem planejamento ele não faz. E é uma pessoa que não vai empreender, não vai trabalhar montar uma empresa, por exemplo. Por quê? Ela tem medo, ela precisa da opinião dos outros. Mas, para te ter ela como um funcionário, ela é excelente. Ela pode montar uma empresa contigo, ela vai ser um excelente sócio, porque ela vai analisar todos os prós e os contras. Então, todas as personalidades são boas, só que o problema é o excesso sempre, né? Então, qual que é o vício? Ela tem, é o medo. O medo e a ansiedade. São pessoas muito medrosas e com muito medo também. O que elas precisam, então? Ter a coragem e a força para fazer. Tipo 7. O tipo 7 é o otimista do Enneagrama. Ou seja, é aquela pessoa que é produtiva, está sempre preocupado, são pessoas versáteis, espontâneas e otimistas. Elas são práticas e estão sempre brincando. E joviais. Podem mostrar-se dispersivas e pouco disciplinados. Tendem a assumir mais responsabilidades do que elas mereciam assumir. Então, são pessoas que estão sempre fazendo alguma coisa. Só que o principal defeito de um tipo 7 é a questão de eles começarem a fazer as coisas que precisam ser feitas. Começou a fazer em pouco tempo, quando já está dando certo, motivou todo mundo e desiste. Ele pega, não, agora eu não estou mais afim, vou partir para outro. Porque ele não quer fazer a mesma coisa de novo e de novo. Ele cansa de fazer e daí ele para de fazer. Então, o tipo 7, ele é um empreendedor nato. Só que o problema do tipo 7 é que ele desiste de fazer. Ou seja, ele começa muitas coisas e não vai até o fim. Ele acaba sempre desistindo das atividades que ele está fazendo. E ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando a grande maioria de nós não conseguimos fazer 2, 3 coisas junto. O tipo 7 ele consegue fazer. Só que ele desiste também com muita facilidade. Ele não tem a persistência de fazer. Qual que é a busca motivacional do tipo 7? É a busca do prazer. Ou seja, ele tem que pegar e parar de só buscar o prazer. Vamos dar mais um intervalo para vocês conhecerem um pouco melhor o Instituto Aparício Renner
como está ficando a construção. Quem quiser marcar uma agenda, uma visita lá, serão todos bem-vindos. Agora vamos conhecer o corredor que dá acesso aos banheiros. Também não está totalmente concluído, falta ainda pintar as paredes e terminar essa questão. Aqui é o local em que estão os banheiros, que já tem 2 concluídos, então só falta essa questão da pintura das paredes. Aqui agora onde me encontro é o local em que gravo a maioria dos vídeos, ou seja, isso aqui é o meu escritório ou o escritório do Instituto Aparício Rei. Aqui é onde que eu gravo os vídeos, com a estrutura, onde que algumas pessoas perguntam, mas é sempre no mesmo local? Sim, é aqui no local em que eu faço os vídeos. Esses vídeos agora que eu estou fazendo, eles são vídeos feitos no celular e lançados, não são nessa estrutura física. Eu estou usando o celular para fazer esses vídeos. Aqui, agora, onde estou, é a minha biblioteca. Podem perceber um dos meus antigos hobbies, que era colecionar gibis. Eles estão aí. Os meus livros de autodesenvolvimento pessoal estão nessa prateleira. Meus livros da formação jurídica de direito. E mais nesse outro lado. Então, é aqui que eu atualmente estudo e faço a questão de estar sempre me aperfeiçoando para poder dar o melhor que eu puder passar para as outras pessoas. Porque eu acredito que é só através do estudo que você pode ter conhecimento para passar para as outras pessoas. Claro que tu só passa para as outras pessoas aquilo que elas querem aprender. Do contrário, tu não consegue passar nada para ninguém. Aqui é uma sala, e essa sala também vai ser para eventos. Ela não está concluída, é a que está mais atrasada, tá o material, mas ainda falta colocar o piso, pintar as paredes e também colocar o forro. Então essa é uma sala que ainda está em construção, tanto que o material está todo aqui ainda. Então vamos para os próximos locais. Esse aqui, onde me encontro agora, é a sala maior do Instituto Aparício René. Ela é a sala onde vão acontecer os eventos. Quando tiver 2 eventos simultâneos, será naquela outra sala. Então essa sala aqui, ela ainda está com os materiais de construção também
para as partes que falta acabar do Instituto Aparício Renner. E aqui está o outro quadro que eu tenho da minha formação em Direito, que eu vou mostrar que é onde que está toda a turma. Esse é uma pequena demonstração do que é o Instituto Aparício Renner. Está sendo tudo preparado com muito amor, muito carinho, muita dedicação para que as pessoas que quiserem conhecer venham para se aperfeiçoar e desenvolver o autoconhecimento. Pois tudo aquilo que nós queremos já está dentro de nós. Basta você ter um mentor para você desenvolver todo aquele potencial que você tem e terá tudo aquilo que você merece. Pessoal, isso aí é um vídeo e a apresentação do Instituto, que eu acredito que ficou do jeito que está, já está bem melhor do que estava aí no vídeo, mas o interessante é mostrar para ver como está ficando e ele é para nós, para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, eu estou à disposição pelas minhas redes sociais, no Instagram é @Instituto Aparício Renner, no YouTube e no Facebook também, e o meu contato no WhatsApp é 996364834. Então, até a próxima segunda-feira, vamos voltar aqui e falar mais sobre o autodesenvolvimento pessoal, que são pequenos detalhes que, se nós aplicarmos realmente na nossa vida, no dia a dia, o resultado é bem significativo. Porque, como tinha aquela placa ali no início do vídeo, aquilo tudo foi um sonho. E é a partir dos sonhos que nós tornamos as coisas reais. Deus, quando criou o mundo, ele criou a partir também da imaginação e do pensamento. E através da palavra ele foi criando todo esse universo que tem e que é tão maravilhoso quanto a nossa vida. Então, tudo que nós quisermos, nós temos que ir fazendo, principalmente escrevendo. E o que dá resultado é nós nos comprometermos através da escrita. Gratidão, até a próxima segunda-feira.